Como é que o senhor vê a aprovação desse marco temporal? Se ele realmente for para frente, o que isso vai representar para a história do nosso país, professor Casarões? Fabiola, a aprovação do marco temporal dificulta enormemente a demarcação futura de terras indígenas no Brasil e, inclusive, coloca problemas para as demarcações correntes, né? Dependendo do tipo de interpretação que se dê ao teor do marco temporal, você pode tentar até algumas reversões territoriais, né, com base nas demarcações que já foram feitas. E isso é um problema real, porque parte importante das demarcações foram feitas depois da Constituição de 88. Então, isso abre espaço para que, sobretudo, os ruralistas, que têm aí um interesse muito grande em expandir suas terras, expandir terras produtivas, que seja, é, acabem ameaçando a integridade das terras dos povos originários. Lembrando que essa questão dos povos originários não é um problema só brasileiro, é um problema que vários países do mundo têm vivido, é um debate frequente no Canadá, nos Estados Unidos, em vários países latino-americanos, como Chile, o Peru, a Bolívia, e cada país encontrou uma saída, uma equação diferente para resolver a questão dos povos originários e de demarcação de terras, etc. A questão do Brasil é um pouco diferente das demais, na medida em que a gente está falando de vastos pedaços de território brasileiro que estão em disputa entre forças antagônicas, no caso, os indígenas buscando preservar a sua dimensão de fato originária, razão pela qual Lula, inclusive, criou um ministério específico para lidar com isso nesse momento, e os, vamos dizer, a bancada do agronegócio, os ruralistas, né? A gente pode ter vários nomes aí, mas isso revela, na realidade, um desequilíbrio profundo que a gente tem na própria questão fundiária brasileira, que é histórico. E eu digo isso por quê? Porque se a gente olha para os números, eu estava olhando esses números recentemente, fiquei realmente espantado, 2% dos proprietários de terra no Brasil controlam nada menos que 50% das terras brasileiras. Então, a gente está falando de um país que tem um problema histórico muito complementar, inclusive, à questão indígena, que é a concentração fundiária. E o poder econômico dessas figuras é enorme. Né? E aí o Lula vai, obviamente, ter que equacionar essa situação nesse momento, porque a gente viu, além da repercussão internacional negativa, uma dificuldade que se escancara nesse momento sobre a aprovação de qualquer projeto de lei de interesse ao governo. Foi uma derrota do governo, muito claramente, além da derrota dos indígenas, foi uma derrota do governo, que complementa a questão da organização ministerial que o Arthur Lira está protelando, que complementa as questões ambientais que estão num momento bastante contencioso dentro do Brasil. E mais, talvez isso, inclusive, mude o próprio equilíbrio dos poderes da República no Brasil, porque é bem provável, o Thales vai falar um pouco mais sobre isso, eu imagino, mas é bem provável que o STF seja chamado a arbitrar sobre essa questão, caso o Lula não consiga vetar esse projeto por conta própria. E isso vai gerar um tensionamento inédito entre executivo, legislativo e judiciário no Brasil, colocando mais um obstáculo para que o governo Lula consiga implementar a sua agenda, como o Jamil falou, tão importante até para a nossa credibilidade internacional de meio ambiente e direitos humanos.